Bom dia, bom dia, bom dia! 7h07 da manhã e mais uma live incrível aqui para que a gente poder conversar sobre um tema super interessante que é abandono não é rejeição. Eu vou conversar sobre isso com você hoje porque, na verdade, uma moça me mandou uma mensagem dizendo que abandono é rejeição, que eu tinha falado numa live que abandono não era rejeição. E aí eu falei muito rápido, na verdade, nessa live sobre o tema, porque o tema em si não era esse. E ela disse que ela se sentia rejeitada, porque ela foi abandonada, uma série de coisas. Bom, e aí, um dia 19, uma quinta-feira abençoada para todos, que todos possam receber a luz divina e se inundar e ter um dia mais do que maravilhoso, mais do que especial. E vamos para o nosso tema, que é abandono não é rejeição. Acontece o seguinte, que desde que o homem descobriu que ele poderia dominar o outro homem, é quando começa a exploração do homem sobre o homem, muitas pessoas começaram a perceber a diferenciação no trato entre uma pessoa e outra. Como é que isso foi feito lá atrás, lá quando os homens eram nômades, eles resolveram quando eles eram nômades, resolveram se sedentarizar, né? Um consegue fechar um espaço para ele, uma caverna para ele, e leva para dentro a mulher, que ele sabe que agora naquela época ele já sabia que ele engravidava a mulher. Claro que isso não foi de pronto, isso aconteceu depois de uma percepção. Então ele leva para dentro da caverna dele a mulher que ele engravidou, ele cerca e ele começa a colocar para dentro as pessoas que são os agregados. Os agregados são aqueles que não têm a casa, que não tinham uma mulher e viviam ainda como nômades. E quando eles começam... Isso aí é um texto que tem dentro do livro Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, né, um francês. Eles começam a colocar os sujeitos para dentro, como agregados da família, para que eles pudessem ajudar no dia a dia, na caça, para ir caçar, para plantar. Eles começavam a fazer testes sobre a possibilidade de produzir o mesmo alimento durante muito tempo, já que eles começaram a perceber que os alimentos surgiam da terra e que se surgiam da terra, foi o entendimento que eles tinham mais adiante, se surgiam da terra é sinal que poderiam brotar da terra de novo. Então eles começam a fazer esse movimento. E nesse interim, o que acontece? Uns se sentem mais preteridos que o outro, outros se sentem mais privilegiados que o outro. E nesse movimento começa a sensação, o sentimento de rejeição. Ele não gosta de mim, ele me rejeita, ele me trata assim, ele me trata assado. Então você perceba que a rejeição ela acontece mesmo com a outra pessoa que é, digamos, um ser que está acima de você nessa escala da humanidade, junto ali com você. E a rejeição, ela incita no rejeitado a raiva. Raiva porque ela se sente, em comparação a outra pessoa, ela se sente preterida, deixada de lado. E ela sente também que ela precisa fazer mais do que a outra pessoa, porque quem está na escala do grupo numa posição maior, digamos, o chefe, o líder, o sujeito que comanda a tribo, ela sente que essa pessoa cobra mais dela do que dos outros. E isso faz com que a pessoa sinta uma raiva. No mundo de hoje, a raiva nos leva para a pretensão. A pretensão é: eu sou melhor que aquela pessoa. Imagina, eu estou num grupo de trabalho e o líder trata melhor uma pessoa que a outra, eu não me sinto vista, então eu quero a todo tempo provar que eu estou ali e que eu também sou tão boa quanto, só que chega num limite de angústia e de ansiedade para a pessoa que se sente rejeitado, que ela começa a
repelir as outras pessoas, enxergando-as como menor, num movimento de pretensão. E o que é isso? Isso são os esquemas mentais que nós criamos a partir de sentimentos que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. Faz sentido isso para você? Isso é um código muito incrível que, se eu fosse você, eu anotava para que você pudesse ler e começar a discernir todos os seus esquemas mentais. Quando você se sente maior que o outro, quando você começa a repelir a pessoa e começa a se colocar no lugar de maior do que o outro, porque você de uma forma ou de outra, você está se sentindo rejeitado. E esse é um esquema mental que você cria a partir do que você enxerga com os seus olhos físicos. Por que eu falo isso? Porque você não tem os mesmos neurônios que aquela pessoa, que o líder, que o chefe, que o comandante da tribo tem para com todas as pessoas. Você não tem os seus neurônios grudados no dele, você não sabe de fato o que ele sente. Então, tudo o que você percebe a partir do seu movimento de ser humano, da sua sensação egóica. Faz sentido isso para você? Você sente a partir da sua sensação egóica. Não estou sendo visto. Eu acho que não estou sendo visto. Quando você diz, mas ele briga comigo, ele grita mais comigo do que com o outro. Você acredita que ele grita mais com você do que com o outro? Olha para você. O quão você grita para você. Volta e meia eu atendo uma pessoa aqui com a constelação familiar ou a leitura sistêmica do baralho cigano e ela diz, mas é porque você não sabe como fulano me trata. Com certeza você já ouviu essa frase de um amigo, de um conhecido, de um parente. Porque você não sabe como fulano me trata. Essa é a visão dessa pessoa sobre o que ela percebe do outro, como o outro trata ela, mas ela não percebe o que ela faz para ela, como ela se rejeita, como ela se diminui, como ela se desvaloriza, para que o outro capte a energia dela e inconscientemente ele haja na mesma sintonia que essa pessoa. Perceba, todos nós estamos conectados com o universo. Tudo o que você sente sobre você é o que o universo alimenta em você. Você vai dizer, mas isso é crueldade? Isso é injusto? É injusto o quê? É injusto o universo te dar mais do que você está pedindo? Ou é injusto você se tratar dessa forma? Como menor, como um ser desvalorizado, como um ser coitadinho, pobrezinho. Pobrezinho de mim, olha como é que eu sou tão pobrezinho, tão injustiçado. O que é injusto nessa vida? Se você sabe que quanto mais você envia para o universo, mais ele te dá de retorno. Isso quer dizer que se você envia para o universo riquezas, ele tem que te dar outra coisa? Se você vibra para o universo prosperidade, você acredita que ele tem que te dar outra coisa? Não, ele vai te dar a mesma coisa que você vibra para ele, entendeu? Faz sentido, então, quando você se acha uma coitadinha, uma pobrezinha, uma doentezinha, que ele te envie mais daquilo. Não faz sentido? Então, esse é o sujeito rejeitado, que é o sujeito que se vê como pobrezinho, como coitadinho. E aí o que acontece? Ele toma uma raiva. Só que essa não é uma raiva boa, uma raiva positiva, uma raiva
de criação, uma raiva que te impulsiona para a vida. Essa é uma raiva que te coloca num lugar menor, que te coloca para baixo, que te coloca inferior ao outro. Faz sentido isso para você? Clica aqui no coraçãozinho, diz se faz sentido aqui para você, para a gente poder ver se a gente está fluindo no mesmo conteúdo, na mesma ideia, para que depois você não venha aqui reclamar comigo de que abandono é a mesma coisa que rejeição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois é. Ah, que legal que você hoje, semana passada para cá, eu resolvi que eu não vou dizer mais o nome de ninguém não, tá? Porque como não fica gravado, e aí se vocês escreverem alguma coisa muito pessoal e não vai ficar gravado, eu posso falar sobre você e não vou entregar quem é você, ok? Então não vou entregar quem é ninguém, tá bom? Isso mesmo, é porque diz aqui, o abandono não é o mesmo que, acho que deu um problema aqui com o corretor, porque a rejeição dói, a rejeição não dói mais que o abandono, na verdade. A rejeição não dói mais que o abandono. A rejeição te coloca no lugar de sofrimento, faz com que você cobre mais, com que você cresça um indivíduo, que você cobre mais do outro. Por que você cobra mais do outro? Porque ele vai te rejeitar mesmo, então você quer ser visto, então você cobra mais do outro para que você possa parecer importante para ele. Esse é um código interessante. O rejeitado cobra mais do outro, que é para ele parecer importante para quem ele cobra. E como ele cobra e ele quer ver resultado, o que ele faz? Ele controla. Então, o rejeitado é o sujeito que controla também. Então, ele controla porque ele acredita que se ele não controlar, ele pode viver o fracasso de novo, de ser rejeitado de novo. E isso gera uma frustração gigantesca no sujeito. Só em pensar que ele pode ser um fracassado de novo na relação com o outro, isso gera uma frustração interna para ele. Só que todo esse movimento de cobrança, de controlar a tudo e a todos, ele te leva à frustração e automaticamente ele te leva ao fracasso. Ele faz com que você fracasse, porque você não vai conseguir mudar o outro, controlar o outro, acreditar que você pode mudar essa pessoa, quando na verdade você não pode mudar essa pessoa. Cobrar o outro, controlar o outro é querer dominar a pessoa. Anota essa chave que ela é muito importante. Cobrar o outro, controlar o outro é querer colocar o outro nos moldes que você acredita que é um molde bacana para que qualquer pessoa possa viver em paz. Isso é não permitir que o outro seja quem ele é. Nesse lugar não tem amor. Essa é uma chave mais do que importante. Presta atenção. Nesse lugar não tem amor. Quando você quer que o outro seja o que você quer, você não ama essa pessoa. Você quer fazer dela uma cópia sua. Isso não é amor. Isso mostra que você não se ama e que o outro não se ama. E não ama o outro. Presta atenção nessas chaves, gente. Faz todo sentido para você. Porque aí você para de sofrer quando você começa a eliminar essas coisas da sua vida. Entendeu? Você quer ser amado, tudo bem. Por quem? Pela pessoa que está do seu lado agora? Não, por quem te rejeitou há anos atrás. Você queria tanto ser amado que você não consegue lidar com isso e aí você leva isso para a vida e quer ser amado por outras tantas pessoas. Ah, coitadinho, pobrezinho de você. Não seja assim. Não queira ser amado, ame-se. Ame-se. Mostre o seu valor.
Vamos para uma pessoa que é abandonado. O abandonado, e aí a gente entra numa ideia do Bert Hellinger, e aliás eu acho que o Bert Hellinger, que foi o criador da constelação familiar, ele é um ser que ele trouxe uma ideia tão clara e tão simples dos movimentos humanos, que eu fico impressionada a cada estudo, a cada aprofundamento que eu faço em cada conceito que ele levanta. O abandonado é a pessoa que teve o amor interrompido. O que é ter o amor interrompido? É quando a criança vai na direção da mãe, que a gestou por 9 meses e não a encontra. E isso pode ser em algumas fases da vida. Por exemplo, a criança nasceu, ela foi gestada naquele ventre daquela mãe, pegando todas aquelas sensações, ouvindo o coração bater, ouvindo todos os órgãos se movimentarem, trabalharem o tempo inteiro dentro daquela mãe. É uma sinfonia de acolhimento que aquela criança tem no ventre da mãe. E aí o que acontece? A criança nasce e a mãe já está predestinada a doar aquela criança. Essa criança sofre de abandono, sofre de amor interrompido. Ah, Márcia, mas a criança é pequenininha, ela não sabe logicamente, racionalmente, como você enxerga com seus olhos físicos. Porque a razão é o que você enxerga com seus olhos físicos. Mas ela sabe intuitivamente que ela não tem mais aquele ser ao lado dela. Porque quando ela bota a cabecinha no colo de outra pessoa, não é a mesma batida de coração que ela ouviu durante 9 meses. Não é a mesma sensação daqueles órgãos que se movimentam e que fazem barulho, porque a criança tem a antena dela muito mais aberta para tudo para tudo que ela percebe, para tudo que você acredita que ela percebe. É muito mais. Assim como o cachorro tem uma visão 1000 vezes melhor que a nossa, a criança tem a antena dela, o bebê tem a antena dela aberto 1000 vezes melhor do que o nosso, ou 10.000 vezes melhor do que o nosso. Quando ela cresce, está com 6 meses, e por acaso essa mãe precisa fazer uma viagem, ela sofre, ela vai sofrer a vida inteira de amor interrompido se ela não olhar para isso. Se ela tem 2 anos, 3 anos, e essa mãe é internada por uma cirurgia de emergência, e essa mãe vai voltar para casa, essa criança sofre de amor interrompido, porque ela vai na direção dessa mãe, não a encontra, ela não pode entrar no hospital para visitar, e aí o que acontece? Quando essa mãe volta para casa, não quebra essa corrente de amor interrompido. Minha mãe me abandonou e eu não vou amá-la mais, porque ela não me ama mais. Então ela volta para casa, mas ela não me ama mais. E ontem eu percebi que isso pode acontecer até os seus 9 anos. E aí o Bert Hellinger fala na constelação familiar que até os 12 a criança herda as sensações da mãe. Então a gente pode entender que até os 12 anos a criança ainda pode viver de um amor interrompido. Se ela ainda capta as sensações da mãe, se ela ainda reverbera a depressão, a tristeza, a alegria, o entusiasmo da mãe. Se ela sofre uma quebra no processo dessa construção do ser humano que ela vai se tornar, ela vai sofrer de amor interrompido. E aí o que faz a pessoa que sofre de amor interrompido? É totalmente diferente da pessoa que sofre da rejeição. A pessoa que se sente abandonada, como é que ela se sente? Ela sente um vazio, ela sente uma falta. Ela sente um vazio, ela sente uma... Como é que ela faz para suprir esse vazio, essa falta? Ela vai agradar ao máximo qualquer pessoa que esteja do lado dela. Enquanto o rejeitado vai repelir porque ele sente raiva, o abandonado ele vai se apegar e vai agradar a todo custo. Para quê?
para que ele não seja abandonado de novo. Enquanto o rejeitado usa da pretensão para mostrar o seu valor, o abandonado busca a compensação daquela falta, daquele vazio. Ele quer preencher aquilo. É um movimento de quem vai na direção do fio perdido. Sabe? Na busca do fio perdido, isso dá até nome de livro. Tem um fio de energia daqui para lá com essa mãe. E aí esse fio é cortado. Imagina essa criança no espaço, solta, com esse fio cortado. Ela vai ficar desesperada em busca desse fio perdido, desse elo perdido. É como cachorro abandonado, ele vai seguir qualquer um que ele vê. Ele foi criado durante muito tempo com uma família, de repente ele é levado para um lugar abandonado, vão embora, larga ele. Ele vai correr atrás de qualquer um que passar atrás dele. Porque ele está em busca do elo perdido, ele está em busca do fio perdido. É assim que se sente um abandonado. Eu não estou chamando o abandonado de cachorro não, tá, gente? É assim que se sente a pessoa abandonada. Agora, qual a solução para isso? Qual a solução para isso? Eu, Márcia Pimentel, acredito que o abandonado ou o rejeitado, eles estão a toda prova perdidos na vida. Porque os esquemas mentais deles fizeram com que eles internalizassem essa sensação para eles. E tudo o que você internaliza, você pode desinternalizar, que são as crenças. Tudo o que você cria, você pode descriar. Isso é claro para mim, porque eu atendo as pessoas no baralho cigano sistêmico e isso acontece a todo tempo e a toda hora. A pessoa diz para mim, Márcia, mas eu não percebi que eu fazia isso. Eu não percebi que eu acreditava que ao fazer isso, ao controlar, ao comandar, ao querer que a outra pessoa seja do meu jeito, que eu estava vivendo uma crença. E eu digo para a pessoa, pois é, isso é uma crença. E as crenças precisam ser descriadas. Enquanto você vive a crença ela vai ser animada, ela vai ser vibrada internamente em você. E aí, qual a solução para essa questão? É você perceber que você precisa vibrar o seu valor. Independente de se você foi abandonado ou se você foi rejeitado, você precisa se reconhecer, parar de se abandonar, parar de se rejeitar, para que você possa descobrir qual é o seu valor e expor para o mundo qual é o seu valor, o seu maior valor. Porque você, como um espírito de luz, um filho de Deus na Terra, você é importante. Deus te colocou aqui por um motivo e Ele acredita em você por esse motivo, pela mensagem que você tem para dar. Se Deus acredita em você, quem é você para desacreditar de Deus? Para desconfiar que Ele fez um projeto torto, um projeto feio, um projeto que merece ser rejeitado, um projeto que merece ser abandonado. Não, você precisa olhar para essa situação e aprender com isso. Essa é a questão. Bom dia, meninas. Você precisa aprender com isso. Faz sentido isso para você? Quando você aprende com isso, você tira uma lição daquilo, você começa a olhar para você. É o caminho de você olhar para você. E aí você começa a perceber qual é o seu valor. Quando você percebe qual é o seu valor, você começa a mostrar o seu valor
para as pessoas. O que você sabe fazer? Você mostra o seu valor para o mundo. É quando você transforma a lição que você aprendeu em sabedoria. Você começa a ajudar outras pessoas a sair desse lugar da rejeição e do abandono. Porque você já sabe que isso nada mais é do que um esquema mental criado a partir do que você viu com os seus olhos físicos. E você importou para você como um sentimento pesado. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, clica aí no aviãozinho, que diz que sim, que faz sentido. Há, nesses dois movimentos de abandono ou de rejeição, uma desordem intrínseca. E toda desordem partiu de uma ordem. Esse é o meu pensamento para dizer para você que toda crença pode ser descriada. E eu sei por quê? Porque eu trabalho, atendo muitas pessoas aqui com baralho cigano sistêmico, e isso é mostrado a cada dia, a cada minuto, a cada atendimento. Quando as pessoas percebem, nossa, eu não sabia que eu me rejeitava tanto, ou a pessoa diz para ela mesma, nossa, eu não sabia que eu me abandonava. Eu digo, sim, você se abandona quando você não trata de você, não cuida do seu corpo, não bota energia no seu ser. Quando você não se alimenta direito, você se abandona, você se rejeita. Quando você não se alimenta direito, é porque você está esperando agregar para o seu corpo uma doença. Quando você não dorme direito, você espera agregar para o seu corpo uma doença. Quando você acredita que você não pode ter um autoconhecimento para alcançar uma autocura, você está se rejeitando e você está se abandonando, caminhando no sentido de agregar uma doença. Faz sentido isso para você? Então, vá fundo. Para perceber quais emoções pesadas você carrega durante o dia. Em quais momentos essas situações se repetiram. Presta atenção, isso é uma dica que eu estou te dando, para que você possa começar a entrar no processo do autoconhecimento. Essa é a minha contribuição para o mundo. Eu fiz isso e ainda faço isso. Sou um ser humano, não sou totalmente livre de nada, não. Sou um ser humano e por isso eu consigo mostrar para você o que eu fiz comigo e que deu certo. E se vai dar certo com você ou não, você só vai saber se você testar, mas esse é o caminho. É um dos caminhos mais claros que tem para mim. Sabe, é diferente desses bandos de mentores, ou esses caras, eu sou o mestre do mentor, eu sou não sei o que do mentor. Porcaria nenhuma, tu entra num curso desse, o cara te deixa à deriva, porque ele não sabe lidar com isso que eu estou mostrando para você. Presta atenção nessa dica, faça isso que você vai ter um ganho incrível na sua vida. Se você tiver dificuldade, vem fazer uma leitura sistêmica do baralho cigano que eu te mostro isso com claridade. E aí você vai dizer, nossa, eu nunca imaginei isso. Qual é a dica que eu tenho para te dar para que você saia desse lugar, para que você olhe para a solução? Preste atenção, anote todas as emoções pesadas que você teve. Anote essa emoção pesada por causa disso, essa emoção pesada por causa daquilo, essa emoção pesada. E vá fazendo uma retrospectiva dessa emoção pesada na sua vida. E vá percebendo quantas vezes ela se multiplicou pelas mesmas situações, ou situações parecidas, ou situações diferentes, mas que tinham um cunho parecido. Quando você chegar nesse lugar, você vai perceber, você vai começar a se conectar com o que gerou essa emoção pesada. E aí você está caminhando para o lugar da onde? Da crença base. Não dessa crença superficial que muita gente tenta te dizer que é a sua crença.
Sabe? A pessoa chega aqui para mim no baralho cigano sistêmico, porque eu sou pobrezinha, eu sou rejeitada. Eu falo, porque essa é a sua crença, que você é rejeitada. Não, não é. A rejeição é uma criação dos seus olhos físicos a partir do que você começou a perceber com relação ao outro. Quando você sente a emoção, essa emoção, ela está embasada por uma crença e a gente vai fazer a investigação dela até chegar lá naquele ponto. Porque quando eu tinha 2 anos, a minha mãe fez isso assim, assim. Porque quando eu tinha 5 anos, o meu pai fez isso assim, assim. Porque quando eu tinha 3 anos, o meu tio, o meu avô. E aí você vai ver todas as quebras de contratos que as pessoas criaram na sua direção. Porque você, quando criança, acredita, essas pessoas precisam cuidar de mim ou eu vou morrer. Quando uma dessas pessoas quebra esse contrato invisível que você criou na sua cabeça, porque nós seres humanos temos medo da morte, você começa a sofrer e cria uma crença a partir daí. Essa é a sua crença base. E como é que você descobre ela? Fazendo uma leitura sistêmica do baralho cigano. Ou fazendo uma constelação familiar. E é para isso que eu estou aqui, para te servir. Ok? Eu sou Márcia Pimentel e quero ajudar a você a fazer da sua vida um lugar especial para você viver. Então venha, vamos tacar amor no mundo, a gente vem para esse movimento da gente poder tacar amor no mundo, da gente poder crescer, vibrar, andar na rua feliz, criar um mundo melhor, com pessoas mais conscientes. Para isso, a gente precisa nos tornar conscientes a cada dia, cada vez mais. Só assim a gente vai poder minar esse mundo com ideias e valores de alto nível, de alta vibração, de alta frequência, para que a gente possa, vibrando junto, transformar a áurea do mundo em um mundo muito melhor. E isso a gente pode fazer num piscar de olhos, mas você precisa querer, você precisa dar o seu passo na direção da sua vida e não ficar esperando que outros façam para que você possa fazer, porque já tem muita gente fazendo, já tem muita gente me procurando para fazer. Ok? Eu sou Márcia Pimentel. Namastê. Vamos tacar amor no mundo!